capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. Eu quero ler alguns versos com os irmãos e nós vamos falar sobre os efeitos da morte de Jesus na cruz. Muito falamos sobre salvação, sobre redenção nesses últimos dias, sobre cura, sobre a crer no milagre do Senhor, sobre essa crença de que verdadeiramente Ele é o nosso Deus. Contudo, meus irmãos, nós precisamos entender que a verdadeira salvação só apenas em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 16, está escrito assim: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Quem? Jesus. Versículo 17, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pula agora lá para o verso de número 23, Caleb. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecido de alto a baixo. Pula agora para o versículo de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Versículo de número 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Versículo de número 32. Os soldados foram quebrar as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Meus irmãos, durante séculos, a humanidade, ela sempre procurou, os homens sempre procuraram, de uma certa forma, como nós dissemos, obter salvação, redenção, ter uma vida em que pudessem fugir da morte, procurando na medicina, em alguns talvez sem acesso à medicina, mas usando folhas e outros recursos naturais da natureza, para se obter uma melhora de vida. Alguns procuravam talvez em pessoas que tinham certas habilidades em poder melhorar a sua condição de saúde, profissionais, pessoas entendidas na área da biologia, tudo procurando a melhora da sua vida, uma qualidade melhor. Até nos dias de hoje se busca em medicações, em outras coisas, uma verdadeira vontade de rejuvenescimento. Pessoas procuram em tratamentos, vão para academias, pessoas tomam algum tipo de pílulas para rejuvenescimento, outros colocam botox, outros fazem cirurgia no rosto, outros, meus irmãos, procuram na medicina alguma substância que possa também trazer uma longevidade de vida. Contudo, meus irmãos, não existe outro recurso para que a alma se salve, a não ser através de Cristo Jesus. Não há como se chegar à salvação se não houver confissão de pecados, se não houver a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Contudo, meus irmãos, durante muitos séculos, como nós dissemos, há essa procura, os homens sempre procurando, e quando alguns desesperados, pessoas, meus irmãos, que em seu vazio profundo, procuram a solução de preencher essa dor da sua alma, fazem para si deuses, procuram em sol, na lua, procuram nas nuvens, em objetos,
procura, enfim, até mesmo nos homens, uma maneira de preencher a sua própria alma. Mas contudo nós vemos essa história de Jesus Cristo na cruz, sobre a crucificação dele ali no Gólgota. E a morte, meus irmãos, de crucificação, na verdade não foi inventada pelos romanos, foi inventada 539 a.C. Os persas assim o fizeram, os romanos aperfeiçoaram e popularizaram a morte na cruz. E a cruz, meus irmãos, era considerada como a pior sentença para uma pessoa. A cruz, na verdade, ela tinha um significado de vergonha, de humilhação para todos aqueles que eram crucificados ali. A partir de Cristo Jesus, quando ele foi levado à cruz, Cristo Jesus, meus irmãos, foi levado humilhado, ele foi ultrajado, mas graças a Deus que ele fez isso por nós. Mas antes de nós falarmos sobre os efeitos da cruz, o que Cristo Jesus, o que ele promoveu, quando ele foi até a cruz e morreu por nós, se doando, se fazendo maldito, precisamos primeiro entender qual era o significado da expiação no Antigo Testamento. A primeira coisa que precisamos entender, o significado de expiação, é que é uma palavra, infelizmente, muito pouco usada nos dias de hoje. Talvez é usada por muitos pregadores quando falam sobre Jesus Cristo, quando falam da sua morte, mas ele tem um significado muito forte na Bíblia. A expiação é quando Deus perdoa, no sentido aqui, claro, no Antigo Testamento, mas trazendo para os dias de hoje, é quando Deus perdoa o pecado de um pecador arrependido e se reconcilia. Esse pecador se reconcilia agora através de um sacrifício, de um substituto. E antigamente, quem era o substituto dessas pessoas que queriam o perdão dos seus pecados diante de Deus? Nesse caso, meus irmãos, o que era substituído aos homens era o animal, e Deus aceitava o animal como um sacrifício no lugar do pecador, do ser humano, que na verdade deveria morrer por conta do pecado de cada um deles. Ou seja, o animal substituía um homem, e este animal morria para que o seu pecado em Deus pudesse ser perdoado, essa pessoa pudesse ser salva. E assim esse substituto era morto, ele era sacrificado. E por que havia a expiação? Isso era necessário, meus irmãos, porque Deus estabeleceu, mesmo antes de haver o pecado entrado no mundo, que a punição para a desobediência era a morte. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 17, nós vamos encontrar as seguintes escritas na palavra: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então observemos bem que a sentença, a consequência da desobediência já fora dita antes do pecado ocorrer a Adão e Eva. Deus já houvera dito a eles qual era a consequência disso, de não desobedecer. Então, se houvesse alguém de comer da árvore do conhecimento, se Adão assim o fizessem, certamente experimentariam a morte. Mas Deus, sendo misericordioso, naquela época, no Antigo Testamento, ele aceitava então que fizesse expiação pela vida do homem, um animal pudesse ser feito assim. No Antigo Testamento, meus irmãos, Deus determinou que fosse alguns tipos de animais, sendo esses substitutos para esses homens, entendendo que essa questão era muito importante para os homens antigamente. Agora vamos mencionar como era esse processo de expiação no Antigo Testamento. Funcionava assim: o dia da expiação, ele era realizado sempre no dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Toda essa explicação você vai encontrar em Levítico, capítulo de número 16. O que era isso? Era o objeto que era exatamente o objetivo era buscar perdão em Deus para toda uma nação. Então sempre eram feitos nesses dias. O dia da expiação, meus irmãos, tinha regras cerimoniais rígidas que essas pessoas deveriam seguir. Veja um breve exemplo de como funcionava. O sumo sacerdote, em primeiro lugar,
se banhava e se vestia. Ele tinha que chegar limpo no dia do sacrifício. Ele sacrificava em primeiro lugar por si mesmo. Ele pegava um touro como oferta pelo seu pecado. Então a primeira pessoa que sacrificava era o sacerdote. Lembrando que esse sacrifício que ele fazia, ele se banhava e se vestia. E eram vestes especiais para que ele pudesse fazer isso. O que acontecia depois? Então, depois que pegaram o sacrifício, ele entrava no Santo dos Santos e salpicava a arca da aliança com o sangue do touro. O que mais acontecia? Depois disso ele tomava 2 bodes, um seria o bode emissário e outro seria o bode expiatório, que seria sacrificado pelo pecado do seu povo. Então observe, meus irmãos, que havia um ritual, havia um processo tão longo e tão grande, para que Deus pudesse assim, através dos sacrifícios, perdoar tanto o pecado do sacerdote, como o pecado de todo o povo. Um desses bodes, que era o expiatório, então era sacrificado pelo pecado do povo, e isso ocorria. Então o que acontecia depois? O sumo sacerdote ia até o Santo dos Santos, aspergia o sangue do propiciatório na tampa da arca da aliança, em favor também do povo. Ele depois saía para a parte externa da tenda da congregação e salpicava com sangue, com esse sangue. No pátio, onde ficava a grande maioria do tabernáculo, ele expiava com sangue o altar principal, que era o altar do holocausto. Depois ele confessava os pecados do povo e colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário. O bode emissário, meus irmãos, era enviado ao deserto depois. O sacerdote tirava as vestes depois de linho e se banhava e colocava novamente suas roupas. Todo um processo. Ele precisava se banhar e se vestir de uma vestimenta para fazer o sacrifício. Depois que houvera feito o sacrifício, novamente ele se banhava e vestia suas roupas. E ele oferecia então o holocausto possível a todo o seu povo. E era dessa forma, meus irmãos, que era todo um processo. Eu aqui apenas fiz um breve resumo de como isso ocorria. Mas hoje em dia, não temos mais a necessidade de realizar todo esse tipo de cerimônia. Não há mais a necessidade, meus irmãos, de haver um sacerdote, claro que é importante sempre o banho, mas se banhar, de vestir roupas especiais para o dia do sacrifício, de se pegar os animais, sacrificá-los, sacrificava tanto para o sacerdote como para todo o povo. E o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, e ali rogava. Quando Deus não aceitava o sacrifício, o próprio sacerdote era morto neste lugar santíssimo. Tanto é que ele andava com cordas, né, na parte da cintura e com sino nos pés. E o sino, quando balançava, o povo que estava fora, os levitas, saberiam que o sacerdote não tinha morrido. E certamente haveria aí uma certa esperança no povo, entendendo que Deus houvera aceito o sacrifício de todo o povo. Hoje em dia, meus irmãos, Cristo Jesus fez isso por nós. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele sim foi o cordeiro imolado. Ele foi o cordeiro sem mancha, porque em Cristo não havia pecado, não havia manchas. Ele era o cordeiro perfeito, e o seu sacrifício nos é válido até os dias de hoje. E esse sacrifício de Cristo na cruz foi que nos reconciliou com o nosso Deus. Entendamos, meus irmãos, que ele derramou o seu sangue, assim como um animal, um cordeiro que era sacrificado, o seu sangue era derramado. Jesus Cristo também o fez, como nós lemos aqui nas Santas Escrituras, quando um soldado, ele pegou com a sua lança e transpassou o lado de Jesus Cristo, ali saiu sangue e água. Mas quais foram os efeitos dessa morte de Cristo na cruz? Volto a dizer, não há outro caminho para a salvação das nossas almas, a não ser por Cristo Jesus. É impossível o homem se auto-salvar. É impossível o homem ter outro caminho, a não ser Jesus Cristo, para alcançar a salvação. E ali Jesus foi. Ele foi levado à cruz. Ele foi morto por causa dos nossos pecados.
Ele foi humilhado por causa de cada um de nós, como bem profetizou Isaías. Ele se fez maldito por nós, ele levou sobre si todas as transgressões, o pecado, ele se fez pecado por nossa causa, e isso, meus irmãos, de uma forma muito dolorida, para que nós, através do nosso arrependimento, confessando Jesus como Salvador, possamos ter o perdão divino, possamos alcançar a misericórdia em Cristo Jesus. E quais foram esses efeitos da morte de Cristo na cruz? A primeira coisa que podemos observar, que quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o pecado é tirado. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 26, está escrito: Jesus sofreu e morreu uma vez por todas para acabar com o pecado. Não há como ter remissão dos pecados se não for por Jesus. As nossas obras, os nossos feitos, não pode nos levar a ter perdão de Deus se não for por intermédio de Cristo. Não há como se chegar a Deus em pecado, porque Deus, Ele é justo, Ele é benigno e Ele abomina o pecado, porque não foi Deus quem criou o pecado. Aliás, o pecado foi quem fez separação do homem com Deus. Foi o pecado de Adão e Eva que os fizeram ser expulsos do jardim do Éden. Foi o pecado de Adão e Eva que trouxe na humanidade essas coisas terríveis. Meus irmãos, a Covid é resultado também de uma geração e geração de pessoas pecaminosas. O maior mal, a maior pandemia, epidemia, ou o que lá que seja, é o pecado. É o pecado. Nós não podemos desmerecer o inferno nem os céus. O céu e o inferno são verdades. Elas existem. Elas são existentes. Então a morte de Cristo na cruz, ela foi totalmente eficaz para tirar os pecados de todos aqueles que se arrependem. Então esse trajeto, toda essa ação de Cristo na cruz, nos leva nele, através da sua morte, de todos aqueles que se arrependem, a ter os seus pecados perdoados. Claro, é evidente que nós temos uma natureza chamada pecaminosa, mas contudo, todos aqueles que confessam seus pecados, alcançam a misericórdia, como Salomão escreve no seu livro em Provérbios. Outro efeito que a morte de Cristo nos trouxe ali na cruz, além do pecado ser tirado, na cruz também, a ira de Deus, ela é finda. Em Romanos 5, versículo de número 9, a Bíblia nos fala que justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. De qual ira? A ira de Deus. Meus irmãos, não queira experimentar a ira de Deus. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós precisamos entender o que findou a ira de Deus sobre aqueles que confessaram seus pecados em Cristo e foram lavados pelo sangue de Jesus, a morte de Cristo ali na cruz. Quando, meus irmãos, a humanidade andava totalmente em pecado, e nós vemos vários exemplos na palavra do Senhor, como Deus odeia o pecado. E o pecado, se assim podemos dizer, é o imã para chamar a ira de Deus. O pecado, a transgressão, é justamente esse efeito chamador. Todos aqueles que pecam e não confessam estão dizendo: Senhor, traga a sua ira, me envolva com a sua ira, haja agora com toda a sua ira. É isso que o pecado chama, além de trazer morte, porque o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte, nos traz a ira de Deus. E no Antigo Testamento vemos isso, quando nós vemos em Gênesis 6, que Deus traz o dilúvio à humanidade, porque Ele vê homens e mulheres envolvidas em pecado. E não esqueçamos o que está escrito na palavra do Senhor,
que é comparado os dias de hoje como os dias de Noé. E hoje eu vejo que, se bobear, é bem pior, porque naquela época de Noé não havia tantas pessoas como nos dias de hoje. Na época de Noé não tinha 8 bilhões ou quase 8 bilhões de habitantes. Agora imagine só quantos pecados chegam nas narinas do Senhor, chegam féticos, cheirando mal diante dos olhos. O Senhor vê as coisas acontecendo, Deus ouvindo atrocidades, presenciando tantas coisas horrendas. Meus irmãos, terrível é isso, é experimentar a ira de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, veremos escrito ali que quem não crê no Filho verá a ira de Deus. Se nós não cremos em Cristo, vamos experimentar a ira de Deus. E a pergunta que eu lhe faço, meu querido: você quer experimentar a ira de Deus? O pecado é a causa da ira de Deus. É a causa que cai sobre aqueles que praticam e vivem continuamente, vivem no exercício da iniquidade e não querem confessar os seus pecados, não querem se arrepender dos seus pecados. Meu irmão, é necessário arrependimento para alcançar a misericórdia. Outro efeito que a morte de Cristo na cruz trouxe, substituindo cada um de nós ali na cruz, porque quem deveria estar na cruz era eu e você. Quem deveria ser crucificado no Gólgota éramos nós, mas Cristo foi o substituto de cada um de nós. E ali, quando ele morre, o efeito da sua morte na cruz acaba também com a condenação, porque a condenação, ela também acaba. Quando olhamos para o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1, que quando ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus são aqueles que confessaram, tudo tem que ser a base de confissão e arrependimento. Aqueles que andam segundo os estatutos, buscam a santidade, esses já não tem mais condenação. Esses já não vão experimentar a condenação eterna. E que condenação é essa que Paulo está falando? Ele está falando, meus irmãos, sobre todos aqueles que, quando Cristo voltar, como um dia nós falamos aqui, num dia sábado, para onde as pessoas vão depois que morrem? Meus irmãos, e eu disse aqui que o grande problema, por enquanto, quando Jesus não vem, é claro que é um grande problema as pessoas não terem Jesus Cristo, mas o grande problema ainda não é o inferno. O inferno é um lugar terrível, é um lugar que, infelizmente, todos aqueles que não confessaram Jesus estão ordenados a ir para lá. Mas há um lugar bem pior do que o inferno, que quando nós lemos em Apocalipse, lá a partir do capítulo 20, você vai ver que existe um lugar chamado Lago de Fogo. E este lugar chamado Lago de Fogo, ali será lançado o inferno, será lançado o diabo, Satanás, será lançada a morte e todos aqueles que não foram achados no livro da vida. Essa é a condenação eterna. Não experimentar mais a glória de Deus. No dia do arrebatamento, os vivos hão de subir. Juntamente, é claro que primeiramente os mortos em Cristo ressuscitarão, e juntamente com os salvos serão arrebatados para viver eternamente, gozando a glória em Deus. Mas ali Cristo, Ele acaba com a condenação. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus Cristo dizendo: quem crê na minha palavra, crê naquele que me enviou, e tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que ele disse isso? Porque todos nós estávamos mortos, como Paulo fala, em nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento em que nós olhamos para Cristo, e nós o convidamos para as nossas vidas, porque Ele bate na porta do nosso coração, Ele está batendo na porta do seu coração, e Ele está querendo que você abra a porta do seu coração, para que Ele possa entrar
e cear juntamente com você. Então nós estávamos mortos, totalmente afastados dessa vida em Cristo, mas quando Ele entra em nossa vida, experimentamos o que é verdadeiramente desfrutarmos e gozarmos dessa vida maravilhosa. Na cruz, quando Jesus Cristo estava indo para a cruz do Gólgota, ali naquele lugar chamado Caveira, além do efeito da sua morte na cruz, acabar com a condenação acaba. Na cruz também, a maldição ela é anulada, ela acaba. Meus irmãos, qual é a pior herança que recebemos dos nossos pais Adão e Eva? O pecado. É herança terrível. E dentro dessa herança, vem dentro do pecado essas maldições. Mas entenda bem, quando Jesus Cristo morreu na cruz, todos aqueles que olham para Cristo Jesus, o diz: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor e Salvador. Meu irmão, não existe mais maldição não. Quando nós lemos Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13, Paulo escreve dizendo: Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldito. Porque lembra que eu disse a vocês no início, que quando Isaías profetizava a respeito de Cristo, e fala que Ele se fez maldito por nós, e sim, Cristo se fez maldito por nós. E quando nós olhamos para a cruz, nos rendemos a Cristo Jesus, acaba ali toda a maldição. Não existe negócio de maldição hereditária não, meu irmão. Porque meu pai foi isso, foi aquilo. É porque minha mãe foi assim, assada. É porque meu tataravô, como diz meu filho, ele era desse jeito. Fulano não sei o que lá. Meu irmão, quando nós temos Cristo Jesus, confessamos, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus, por amor a mim e a você, se fez maldito nessa cruz. E por causa dele, todos que confessam os seus pecados e a Jesus como seu Senhor e Salvador, toda maldição é anulada contra as suas vidas. O inimigo das nossas almas, ele é anulado também, todo o poder. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, meus irmãos, entenda agora você que está preocupado que seu pai foi desse jeito ou daquele outro, você que está preocupado porque você vê na geração da sua família anterior só desgraça, só problema, só coisa ruim, você quer acabar com isso? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, se entregue a Ele agora, e Ele vai te fazer um novo homem, uma nova mulher. Foi isso que Jesus estava apresentando para Nicodemos. Evangelho de João capítulo 3, Jesus Cristo estava mostrando para Nicodemos como é receber uma nova vida. E essa nova vida, meus irmãos, que recebemos, ela é maravilhosa, porque na cruz, outro efeito que Cristo Jesus nos trouxe na sua morte na cruz, além da maldição ser anulada, também na cruz conseguimos vencer a nossa própria carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre alguns poderes da carne, como bebedice, como sensualidade, como outras coisas que ele menciona. E muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que o inimigo das nossas almas, Satanás, você já sabe, toda vez que eu falar sobre inimigo das nossas almas, é o bichão, que eu não gosto muito de falar o nome dele não. Mas o inimigo das nossas almas não é o nosso pior inimigo. Nós somos o pior inimigo, nós mesmos. É por isso que Jesus, falando aos seus discípulos, Lucas 9, ele disse: se vocês querem salvar a vida de vocês, vocês precisam negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir-me. Então, meus irmãos, muitas vezes a luta que mais temos é interna, em nós mesmos. Lutamos contra os nossos próprios desejos, tendo a consciência que esses desejos não são bons. Observe bem, meus irmãos, que essa luta é constante.
E a nossa luta muitas vezes se torna tão visível, tão aparente, que muitas vezes nós pensamos o que vamos fazer. Mas é necessário sim, meus irmãos, nós vencemos a carne, e só podemos vencer os desejos da nossa carne, os poderes da carne, dessa nossa natureza pecaminosa, é tendo Cristo Jesus, é olhando para Ele, é olhando para a cruz, sendo crucificado com Ele na cruz, e também ressuscitando com Ele. Gálatas capítulo 5, versículo 24, Paulo escreve aos cristãos ali dizendo: e aos que são de Cristo, esses crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, porque a única forma de vencermos, crucificarmos a carne, as nossas paixões e as concupiscências, tanto dos olhos como de qualquer outra coisa, é olhando para Cristo, é dizendo: Jesus, vem aqui comigo, faça parte da minha vida. Porque, meus irmãos, de vez em quando sempre estamos lutando contra os mesmos pecados. Você já parou para pensar nisso? Que todos os dias o inimigo das nossas almas, ele nos tenta. Ele não é brincadeira não, meus irmãos. Ele tentou até o próprio Cristo. Mateus 4, que quando Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, o inimigo tenta a Cristo Jesus. Agora não pense você que ele não tinha consciência que Cristo também era Deus. Ele tinha consciência, ele sabia quem era Cristo, que era humano, 100% humano, ou seja, tinha a natureza humana, comia, bebia, tinha fome, tinha sede, tinha sono, sentia dores, mas ele tinha consciência que Jesus também era Deus. Tanto é que ele diz a Jesus Cristo: transforme essas pedras em pães. Se ele tentou o próprio Cristo, imagine cada um de nós, que tem correndo dentro de nós essa natureza que não é brincadeira. Todos os dias ele nos tenta em nossas fraquezas, ele nos tenta a cada dia mais os desejos, que são desejos que não glorificam o Senhor. Graças a Deus que ele não tem poder, esse atributo da onisciência. Ele não pode penetrar os pensamentos humanos, ele não tem poder de conhecer o que pensamos, mas ele sabe pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Quando nós agimos de uma certa forma, ele sabe aonde nos atingir. A única maneira de vencermos a nossa própria carne é em Cristo Jesus. Volto a dizer, nossa natureza é pecaminosa, e a única coisa que pode vencer a nossa própria natureza, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Outro efeito que a morte de Cristo na cruz trouxe, além de dar a nós a possibilidade de vencer a própria carne, nele, em Cristo Jesus, quando Jesus Cristo também foi à cruz, ele, meus irmãos, derrubou, destruiu a parede da separação entre o homem e Deus. É óbvio, é claro, que somente ele é quem pode levar o homem a Deus, não há outro caminho. Quando ele dizia aos seus discípulos: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, observe bem, que ele mesmo, Jesus fala, ninguém consegue ir até Deus se não for por mim. Ele é o mediador, não existe outra pessoa além de Jesus Cristo que possa nos dar acesso ao Pai. E antigamente havia essa separação. Quando nós olhamos bem para trás, quando Deus dá a Moisés toda a estrutura, toda a arquitetura para se montar o tabernáculo, que era móvel, Deus, meus irmãos, deu tudo, cada detalhe dos panos, detalhe, meus irmãos, dos objetos que deveriam ser colocados nesse tabernáculo. E no tabernáculo também se havia uma separação entre o santo e o santíssimo lugar. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo de número 26, nós vamos ver este véu. E o que era este véu? Este véu, meus irmãos, como detalha em Êxodo 26, como nós dissemos, ele tinha um véu azul, e púrpura, e carmesim,
E havia também um linho fino torcido, com querubins, a obra-prima, o que havia também neste véu. E eram colocadas sobre 4 colunas de madeira, de acácia, coberta de ouro, para você ter ideia. Só para você ter ideia, como é que esse véu ficava? Seus colchetes, meus irmãos, era de ouro, sobre 4 bases de prata. Ele era pendurado o véu, debaixo desses colchetes, e era posto a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu era a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Ele era posto a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Este véu, meus irmãos, toda a estrutura. Havia também a mesa posta fora deste véu, para que o candeeiro defronte a mesa, ao lado do tabernáculo. Tudo isso era um processo. Para o sul deveria estar colocada. Só para você ter ideia como deveria ser esse véu. E quando nós olhamos aqui, nesse tabernáculo, ele tinha divisões. Ele tinha o átrio exterior, tinha um santo lugar e o santo dos santos. E ninguém chegava ali com facilidade, os santos santos, a não ser o sacerdote. E Jesus Cristo é esse sumo sacerdote. Agora, meus irmãos, para vocês terem uma grande ideia sobre a respeito deste véu, segundo alguns estudiosos, falavam que este véu, para ser carregado, precisava mais ou menos de 300 homens para carregar este véu. Para você ter ideia do trabalho que se era feito para separar o santo do santíssimo lugar. E toda vez havia esse processo dessa cortina, e não era uma cortina de uma sala comum, não era uma cortina, um véu posto para uma decoração, é para representar justamente isso, que para se achegar até Deus, é necessário ter uma vida de santidade, de busca, de renúncia. Portanto, meus irmãos, para rasgar este véu, precisava realmente de uma ação divina, de uma ação sobrenatural, de uma ação, meus irmãos, que pudesse vir do céu. Mas quando Jesus Cristo está ali no Gólgota, quando Jesus Cristo está no Calvário, quando ele está sendo morto, crucificado ali, e quando ele fala: Senhor Deus, a ti entrego o meu espírito, diz a palavra do Senhor que o véu se rasga. Se agora, meus irmãos, a liberdade de achegarmos até Deus, agora podemos ter acesso a Deus, mas lembrando, o único acesso a Deus que podemos ter, somente por intermédio de Jesus Cristo, porque o véu se rasga, porque Cristo está sendo morto naquela ensanguentada cruz, porque tudo está consumado, como está no versículo de número 28 do texto que nós lemos. Ele agora, meus irmãos, dá essa grandeza ao homem de poder falar com Deus diretamente. Paulo, escrevendo em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, ele falando a respeito de Jesus Cristo, dizendo: Ele é a nossa paz, a qual ambos se fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio. Qual era essa parede? A inimizade, porque o pecado traz essa inimizade com Deus. Como Isaías bem fala, que as nossas iniquidades fazem separação com o nosso Deus. Porém, contudo, a morte de Cristo na cruz, meus irmãos, tira essa inimizade. Agora podemos ser amigos de Deus. Agora podemos ser filhos do Deus Altíssimo. Agora podemos dizer: Abba, Pai. Agora podemos, meus irmãos, desfrutar realmente das bênçãos do nosso Deus, porque Jesus Cristo foi quem proporcionou. Foi Jesus Cristo interessado em nos salvar para a eternidade, é interessado que nós, seres humanos, voltássemos a ter comunhão com o Pai, por intermédio do seu Filho, dele, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele derruba toda a divisão, toda a muralha de separação com Deus agora existe. Na sua morte o véu se rasga,
E agora temos livre acesso ao Pai, como também o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 36, também nos expressa isso. Meus amados irmãos, a nação precisa novamente entender. Muitos estão querendo costurar novamente este véu que já fora rasgado. E se rasgou de cima para baixo, que foi uma ação divina e não humana, porque nenhum ser humano autossuficiente seria para rasgá-lo, mas foi o próprio Deus que rasgou este véu. Ele quer falar conosco, Ele quer ser o nosso amigo, Ele não quer que apenas o olhemos como o Criador, mas Ele quer ser chamado de Pai. A única forma verdadeira de chamarmos Deus de Pai é tendo o Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse: quem tem a mim, tem o Pai quem me enviou. Aleluia! Mas finalizando, meus irmãos, essa morte que nós lemos, que Jesus foi ultrajado, Ele cumpriu as Escrituras, Ele tomou vinagre, Ele foi esbofeteado, cuspiram nele, bateram nele. Os soldados quebraram as pernas dos salteadores que estavam ao lado de Jesus Cristo, mas não quebrou a de Jesus, porque Ele era a oferta perfeita. Não havia mancha, não havia os seus ossos quebrados. Ele foi a oferta perfeita. Ele derramou o seu sangue, sangue esse que representa a limpeza das nossas almas do pecado, para que por fim também de todas as coisas, na cruz, Jesus Cristo também assinou definitivamente. Volto e repito, Ele assinou definitivamente todo o poder das trevas, porque na cruz, meus irmãos, é sentenciado de vez para todas a destruição do poder do inimigo. Quando nós lemos o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, você verá escrito as seguintes palavras: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, morte de quem? De Jesus na cruz, destruísse aquele que tem poder da morte. E quem é esse que tinha o poder da morte? O diabo. O diabo, meus irmãos, o inimigo, ele é terrível. Esse nosso inimigo quer nos ver sofrendo. E o maior sofrimento que ele proporciona na vida do ser humano é se afastar de Deus. Olha a proposta que ele faz no Jardim do Éden. A proposta do inimigo é desvencilhar toda a comunicação do homem com Deus. E ele o faz. Leva o homem, persuade o homem a ter uma interpretação distorcida das palavras de Deus. Deus disse a Adão e Eva: não comam. Mas o inimigo das nossas almas, que é sagaz, que é realmente terrível, ele em todo o tempo tenta distorcer, principalmente as santas escrituras. Ele tentou tirar o próprio Filho de Deus da cruz. Ele tentou no deserto, tentou com as palavras de Pedro. Ele em todo o tempo tentou tirar Cristo da cruz, porque ele sabia que Jesus Cristo chegando na cruz era a sentença definitiva de todo o seu poder sendo perdido. Mas agora, meus irmãos, quando Cristo morre na cruz, aleluia, ele se estremece. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Infelizmente, muitos pregam dizendo, presbítero Afonso, que o inferno estava em festa o dia que Jesus morreu. Não estava em festa não, meu irmão. O inimigo não estava tomando cachaça lá no inferno quando Jesus Cristo estava morrendo, não. Os demônios, presbítero Ademir, como muitos dizem, diz que estava tudo lá, né? Coloca um globo, aqueles que brilham, né? Aí solta um batidão, como diz o pessoal lá, né? O pessoal que muda, lá estava um batidão no inferno. Meu irmão, o inferno é um lugar tão terrível que nem os próprios demônios querem estar lá.
Porque lá Deus está presente com a sua ira. Porque no inferno existe ausência de amor. No inferno lá existe ausência de misericórdia. Existe ausência de graça. A presença de Deus está ali em sua total ira. Não pense você que o inferno é lugar de festa. E nem o inferno estava em festa quando Jesus Cristo estava sendo crucificado na cruz. O inferno estava sendo mais uma vez estremecido. Os inimigos de Deus estavam trêmulos, perplexos, porque sabiam que a partir da morte de Cristo na cruz, homens e mulheres miseráveis, o pior pecador seria realmente achado por Cristo, seria salvo por Cristo, e não haveria mais o poder das trevas sobre aqueles a qual Jesus Cristo salva. Não havia festa. Só Cristo, meus irmãos, é que na verdade teria e tem o poder de desfazer as obras do inimigo. João, escrevendo em sua carta, para finalizarmos, em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, está escrito: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso, o que ocorreu? O Filho de Deus se manifestou. Para quê? Desfazer a obra do inimigo. Então, meus irmãos, vocês entendem que terrível é viver uma vida de pecado, viver uma vida de transgressão. O próprio Cristo fala em sua palavra que quem peca, ele não é filho de Deus. Quem ama a prática do pecado não pode ser filho de Deus, e nem ama a Deus, porque Deus não criou o pecado, Ele abomina o pecado. Foi justamente o pecado que afastou o homem, e tem afastado muitas pessoas de Deus. É o pecado que tem submetido, infelizmente, muitas pessoas à condenação do inferno. Mas entendamos bem, se não fosse Cristo Jesus se doando por nós, sendo entregue na cruz, sendo moído, sendo escarnecido, vilipendiado, sendo totalmente, meus irmãos, esmurecido, sendo ali triturado, humilhado por mim e por você, meus queridos, hoje já não teríamos mais nenhuma salvação, porque não existe outra coisa além de Cristo Jesus para obtermos a salvação. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele era e é a esperança que fora pregada pelos profetas, que fora anunciado pelos antigos. Ele era aquele que fora prometida por Deus, lá em Gênesis, que haveria de nascer na geração daquela mulher chamada Eva, um que pisaria a cabeça da serpente. E esse pisou a cabeça da serpente. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Esse que tem o poder e toda a autoridade lhe foi dada, tanto nos céus como na terra. Foi esse quem venceu a morte. É por isso que Paulo escreve em Coríntios, 1 Coríntios 15, e pergunta à morte: aonde está, a morte, a tua vitória? Aonde está, a morte, o teu aguilhão? E Paulo fala: tu fostes vencido, morte, pela vitória. E essa vitória é Jesus Cristo, que morreu na cruz, e os efeitos da cruz tem nos beneficiado até os dias de hoje. Então, meus irmãos, olhe para a cruz de Cristo, olhe apenas para Jesus, porque essa cruz, a cruz de Cristo, nos trouxe redenção, nos trouxe salvação. Na cruz, o nosso pecado foi tirado. Na cruz, a ira de Deus foi finda. Na cruz, a condenação eterna para aqueles que não se arrependeram, ela permanece, mas para aqueles que se arrependeram e alcançaram a misericórdia e foram selados pelo Espírito Santo, acaba. Na cruz, Cristo acabou com a maldição. Na cruz, a carne é vencida. Na cruz, houve, meus irmãos, a destruição da separação entre o homem e Deus. Na cruz, meu querido amado, nós podemos ter realmente, vendo o poder do nosso inimigo de uma vez por toda, tendo o decreto dizendo: está falido todo o seu poder.
E é esse Jesus que nós devemos crer. E é esse Jesus que nós devemos confiar. Então confia nele. Espera, pois, nele. Porque ele é a solução para a humanidade agora. Não é a cura da Covid, meus irmãos. A cura da Covid, se chegar, como muitos têm sido curados, graças a Deus, é uma cura temporária. Muitos que fazem cirurgias para salvar a sua vida física, para ter um pouquinho mais de esperança aqui na terra, fazem cirurgias, tiram tumores, fazem cirurgias para acertar uma coisa aqui e ali, mas nenhum remédio humano, nenhum remédio que é fabricado nas indústrias farmacêuticas, nenhum tratamento humanamente falando, podem nos trazer a salvação eterna. Somente Jesus Cristo, somente o sangue dele é quem pode nos lavar de todo o pecado. E que o Senhor vos abençoe. Se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador agora, confesse ele aí. Você fala, pastor, mas não tem ninguém para levantar as mãos. Se você quer confessar Jesus agora, levante as suas mãos e diga a ele: Senhor, eu quero abandonar o meu pecado. Não quero mais viver uma vida longe de ti. Lembra que nós lemos aqui? Quem vive em pecado não é filho de Deus. Quem vive em pecado está longe de Deus. Mas se você agora, no seu quarto, na sua sala, na cozinha onde você está, talvez você esteja no trabalho, talvez agora você esteja até no carro, claro que não vendo, porque você precisa estar aí, mas você está nos vendo. Você que está em outro estado, talvez em outro país, e queira neste momento confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa experimentar a vida eterna, porque é Ele quem nos dá a vida eterna. Somente Ele é quem pode nos proporcionar justamente esse lugar nos céus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, que se entregou por nós. Faça isso agora. Ó Pai Santo e querido, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, e glorificamos o Senhor, porque se não fosse o Senhor na cruz, o que seríamos de nós hoje? Mas o Teu sangue, Senhor, nos limpa de todo o pecado. A salvação que, ó Pai, encontramos em Ti era bela, era maravilhosa. Ó Senhor, o Senhor nos substituiu naquela cruz, nos expiou. E pedimos agora, Senhor, aqueles que estão confessando o Senhor como, ó Pai Salvador, sela cada um deles com Teu Espírito Santo. Sela essas vidas, marque-os, ó Deus, com Tua graça, com a Tua misericórdia, e que eles alcancem nesse dia, Senhor, a salvação, aguardando o tão sonhado dia em que Tu virás nas nuvens e seremos arrebatados, e eternamente estaremos contigo nos ares, e glorificados estaremos para eternamente experimentarmos e ver o nosso Deus face a face. Ó Pai, seja a Tua pois, a Tua bênção nessa noite sobre cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Obrigado, presbítero Afonso, pelo